Já tive a oportunidade de falar com vocês sobre o exame de consciência geral. Se você ainda não viu este vídeo, vale a pena depois de assistir esse também aprofundar-se com o exame de consciência geral. Mas hoje quero colocar este particular, ou seja, este exame particular. Muitas vezes nós vamos questionar como essas diferenças e é isso que a gente quer trabalhar no vídeo de hoje. Bom, uma das coisas que parece ser já bem claro é que é algo que está direcionado a um particular. Isso significa que quando nós fazemos um exame de consciência, nós vamos percebendo um pecado que tem que ser atacado por primeiro. Há algo dentro da tua vida, do teu caminho, que são aqueles pecados de estimação. Mas entre aqueles pecados de estimação, tem um que de certa forma vai puxando os outros. Será que você consegue identificar na tua vida aquele pecado, aquela luta sua que acaba gerando outros pecados? Porque nós devemos atacar de forma especial este pecado. Ali nós podemos fazer um caminho aonde nós vamos nos propor a esta mudança. Imagine vocês, como eu já disse em outros vídeos, que Santa Faustina atacava, por exemplo, o pecado daquilo que ela faltava contra o silêncio. Para ela era importantíssimo isso. Outros vão atacar pecados ali voltados à luxúria, à sua sexualidade, à sua afetividade que está destruída. Percebam que há um caminho para cada uma das pessoas, mas você precisa identificar isso. Então, nós precisamos compreender, em primeiro ponto, qual é o pecado predominante, o defeito, aquilo que realmente tem puxado os outros. Depois, nós precisamos entender quais são as manifestações exteriores quando este pecado entra. Exemplo, começo a pecar naquilo que é a luxúria, no desejo da carne, e externamente isso se manifesta com a procura do celular por pornografia, se manifesta como masturbação, e se manifesta como adultério. Entende? Há uma manifestação exterior daquilo que está começando dentro aí de você. O pecado, muitas vezes, é a preguiça, mas se manifesta exteriormente com uma falta de disponibilidade. As pessoas te pedem uma coisa, você faz lentamente, você não faz, ou faz de uma maneira muito superficial, porque há uma preguiça. Interiormente começa este mover dentro de você, você entra neste pecado e exteriormente ela se manifesta que você não tem disponibilidade para as coisas que a tua mãe te pede, para que o teu irmão te pede, você não tem disponibilidade para ficar ali com os teus filhos, porque você está muitas vezes na preguiça, você não tem disponibilidade para fazer o teu estudo de uma forma profunda por causa da bendita preguiça. Ela se manifesta exteriormente com esses fatos. Entende? Qual é este pecado? É a gula? Ela se manifesta na hora que você vai comer, na hora ali que você está na tua refeição no almoço. Então você perceba, no segundo ponto, as manifestações exteriores e depois como ela vai afetando as pessoas, né? Porque a minha preguiça afeta porque meu pai, minha mãe, meu irmão precisavam de uma coisa, aquela coisa não acontece, eles não se sentem amados e começa toda essas manifestações. Depois, o terceiro ponto é a causa interior. O que isso causa, né? O que faz este desejo, esse sentimento surgir dentro de você? Ali você pode perceber que dentro daquela realidade de luxúria, daquela busca do prazer, há talvez uma busca egoísta, o voltar-se para si, o querer a satisfação, o prazer interior. Você vai buscando esse prazer, você vai percebendo o que está aí dentro, que nasce desse pecado. O pecado da preguiça talvez está ali, naquele comodismo, está justamente uma busca daquele sentimento, olha, não quero que ninguém me amole, não quero que ninguém possa tirar a minha paz. Entende? Há um pensamento, há algo ali dentro
que faz você ficar neste pecado. Ali da luxúria pode ser, eu quero, eu mereço prazer, eu mereço isso. Ninguém se importa comigo. Veja da onde está nascendo isso interiormente. O quarto ponto, buscar a virtude oposta. O pecado da luxúria, vamos buscar uma vida de pureza. Como você pode viver a pureza? Isso é uma arma que Santo Inácio usa muito no seu discernimento espiritual. Ele fala, quando uma alma é tentada pelo mal, em um sentido, a alma deve agir no sentido oposto. Tentado na preguiça, me torno, então, uma pessoa mais disponível. É uma ação contrária. Quantas vezes eu lembro ali que eu queria... tinha que subir na nossa formação, é uma casa onde que tem bastante morro, pedra, e às vezes uma coisa é muito distante da outra. E lembrava que muitas vezes, quando eu estava lá embaixo no terreno e tinha que subir os 300, 400 metros de morro até pegar a mochila, alguma coisa lá em cima, me vinha a bendita preguiça de subir, e aí não queria, interiormente vinha toda aquela indisposição. E aí eu resolvia interiormente responder a isso. Como eu respondia? Eu falava assim, eu quer saber de uma coisa? Eu não vou só andando, eu vou correndo. Então pegava e começava a correr para chegar lá em cima, para fazer. E é interessante porque quando você toma uma atitude oposta àquilo que você vai sendo tentado, aquilo cria uma força extraordinária. Você vê uma ação sobrenatural de Deus, por causa que vai unindo a sua vontade à vontade de Deus, de poder responder. Qual é a virtude que se opõe a este pecado? É o quarto ponto. Bom, e no quinto ponto é justamente tomar atitude, fazer a autoabnegação, ou seja, negar-se a si mesmo, porque eu não quero subir o morro, então eu vou subir rápido. Eu não quero estar disponível, por isso vou me disponibilizar logo, vou ser o primeiro a me colocar na disponibilidade. Eu não quero, entre aspas, me afastar da pornografia, então sou o primeiro, eu me abnego, eu coloco o celular de uma forma mais pública, eu evito as situações do pecado. Por quê? Porque Deus quer que eu possa, olhando ali para aquela particularidade, trabalhar. E muitas vezes o que acontece, quando você vai percebendo e vai examinando de uma forma particular, você vai percebendo o teu caminho, como você está progredindo. E ali também você pode fazer isso, fazer esta comparação, né? Santa Faustina colocava isso e ia vendo se ela tinha melhorado, se as quedas tinham diminuído, até chegar ao ponto de desaparecer aquelas quedas naquele pecado que estava sendo examinado de uma forma muito particular. Por isso você tem um exame geral e um exame particular. E ainda há aqueles que falam de um exame, justamente fazer depois um exame de vida, para que possa fazer uma confissão de vida. O que é isso? Na verdade, é trabalhar esses pontos, só que olhando desde o começo, de quando você tem consciência até o dia de hoje, porque pode ser que muitas vezes, por não olhar, por não ter o olhar em Deus, não percebeu muito daqueles movimentos que aconteceram na tua vida e que foram movimentos de pecado. Faça isso principalmente olhando aquele exame de consciência geral e depois você pode colocar tudo isso no confessionário diante de um sacerdote. Pense nesses caminhos, vale a pena. Eu quero deixar ainda, por fim, 3 pontos, que é o que Santo Inácio fala de tempos. Como fazer essas coisas? Ele fala assim, que poderia se fazer em 3 tempos. O primeiro tempo, pela manhã, logo ao levantar, fazer este exame, que pode durar 2 ou 3, a fim de o quê? De olhando para esse pecado particular, para que ele possa se corrigir, propor-se fazer diferente. Então, eu proponho não pegar o celular, eu proponho me colocar disponível. Depois, no segundo tempo, que é ao meio-dia, aonde ali você vai começar a revisar como que foi, até aquele momento, a tua eficiência em combater aquele pecado, aquilo que você viu de uma forma particular. E perceber quantas vezes você tem caído e dali em diante também fazer uma nova proposta. Por fim, um terceiro tempo, que é depois da refeição da noite, para fazer um segundo exame. Também fazendo assim, de hora em hora,
começando desde o exame segundo, ou seja, desde a tarde, assim você vai percebendo quantas vezes você foi melhorando, quantas vezes você foi caindo. Tá vendo? Santo Inácio vai como que cercando o início, o meio e o fim. No fim, você percebe como foi percorrido todo este tempo, né? E principalmente do almoço até aquele outro ponto. Desse modo, quando você vai diminuindo, né, os tempos, vamos dizer assim, de exame, os teus exames começam a ficar mais profundos e você também começa a reparar, né, perceber e a mudar com uma eficácia maior. O grande obstáculo, muitas vezes, é que a gente demora muito para fazer esses exames. E ali vai só fazer, às vezes, quando confessa de mês em mês, ou ainda, para algumas pessoas, de ano em ano. E haverá ainda aquelas que farão ainda com mais tempo do que de ano em ano, e que chegarão, como é comum, eu já falei para vocês várias vezes, ouvir: Padre, não pequei, não tenho nada de errado ali a apresentar, tenho sempre na minha vida coisas corretas, sempre fui correto com os outros. E por isso, nem sei o que te dizer. Quantas vezes eu ouvi isso no confessionário, por pessoas que não iam no confessionário há anos. Pense, porque nós precisamos crescer nesta vida e examinar-se para justamente dar aquilo o que é melhor para Deus. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.